Fala, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Mais uma palavra de bênção para você hoje. A palavra de bênção de hoje é o seguinte: Jesus, ele teve medo quando ele estava ali no Getsemane. Jesus teve medo? Eu vou ler aqui o texto bíblico que está lá em Mateus, no capítulo 26, e o versículo é o 39. Eu vou ler aqui, Bíblia Sagrada, certo? Se tiver Bíblia aí, abra e acompanhe. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Outras traduções dizem: Deus, meu Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Que é isso? Que cálice é esse? O cálice que Jesus ele coloca aqui. Nós vemos que a Bíblia é recheada dessa palavra, muitas das vezes cálice para algo bom, outras vezes cálice para algo ruim. Quando diz que Deus vai derramar sua ira, o seu cálice, Apocalipse e alguns livros, alguns escritos de Salmos, fala que é da ira, né? Que ira é essa? Bom, Jesus teve medo aqui, nesse momento. Jesus estava com medo. É isso que a Bíblia está nos dizendo, que ele estava com medo porque ele estava chegando na hora dele passar por todo aquele sofrimento, dele ser pregado na cruz, ser açoitado. É isso que a Bíblia está nos dizendo aqui? Vamos entender. Jesus, ele sabia que ele passaria por tudo isso. Lá no livro de João, no capítulo 12, tem uma passagem bíblica que ele vai dizer que ele já sabia que passaria por esse momento, e ele ia clamar a Deus dizendo: tira de mim, ou me livra. Não é isso, né? Então vamos entender. Quando a palavra aqui nos diz, ela traz essa ideia de afasta de mim esse cálice. O que é que Jesus está dizendo aqui? Vamos entender o contexto bíblico. No livro de João, no capítulo 1, no versículo 1, a palavra de Deus vai dizer assim na primeira parte: no princípio era a palavra, que é Jesus, né? E a palavra, ela estava com Deus. No princípio, esse princípio, se você for estudar essa palavra, a palavra arquê, grego, ela tem um significado muito fundante. Não vem o caso nesse texto. O princípio, para a gente entender basicamente, é um princípio muito antes da criação, muito antes de Gênesis 1:1, onde diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. É um princípio remoto, algo que a gente não pode alcançar, né? Nesse princípio, Jesus, ele já estava com Deus. Bom, agora imagina a situação. Jesus, qual foi o propósito dele? Ele veio com esse propósito. Jesus, ele se fez pecado, ele se fez maldito, né? A palavra diz: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Então Jesus, ele sabia que estava chegando o momento de ter essa ruptura entre ele e Deus, porque nós sabemos que Deus é tão santo que ele não suporta o pecado. Então nós sabemos aqui e entendemos que o texto está dizendo assim: Jesus, ele clama: se possível, afasta de mim esse cálice. Como assim esse cálice? Esse cálice seria essa separação entre ele e o Pai, entre Jesus Cristo e o Pai. Jesus, ele tanto tempo, desde esses princípios primórdios, ele já existia com Deus. Todo o tempo ele já havia com Deus nos céus. Para chegar a esse momento, e ele se desespera por causa disso. Se possível for, Pai, afasta de mim esse cálice. Eu não quero ficar separado de Ti de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Mas todavia seja feita a Tua vontade, porque ele sabia para que ele tinha vindo. Então o desespero de Jesus ali foi porque ele sabia que existiria essa ruptura entre ele e Deus. Por isso ele clama lá na cruz. Ele não diz lá: meu Deus, me livra dessa cruz, meu Deus, está doendo, meu Deus, me tira dessa cruz. Não, ele não diz isso. Ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonastes? Ouve, todos os pecados, todas as transgressões caíram sobre ele. Aquilo que era para nós caiu sobre Jesus Cristo. Então Deus, como ele é santo, ele virou-se
para Jesus, ele virou-se para o outro lado. E Jesus, ele disse: Deus meu, por que me abandonastes? Essa é a ideia que o texto está dizendo. Não é de um Jesus medroso que teve medo. Não, Jesus, ele já sabia. Então ele não teve o medo. O desespero deles era esse, de ficar afastado por pouco tempo, ficar afastado de Deus. E você? Você tem sentido esse sentimento no seu coração de estar afastado da presença do Senhor? Você tem sentido esse desejo de estar perto de Deus? Esse desejo que Cristo ali, né, ele não quis se separar nem por um instante, ele não queria se separar, ele viu que estava chegando a hora de se separar por algum instante de Deus Pai. E ele ficou, né? Nossa, afasta de mim esse cálice, se impossível for. Mas era a vontade de Deus e ele veio sabendo disso, mas ainda assim sabendo, né? Ele teve esse sentimento, ele sabia que estava chegando a hora da ruptura entre ele e Deus. Por tanto tempo, por toda a eternidade, ele havia com Deus nos céus, e por um instante pequeno ele ia se afastar de Deus. Deus se afastaria dele, Deus olharia para o lado e não para ele. E aí então Jesus, ele fala, ele expressa dessa maneira aqui no Getsemane, tá certo? Não é um Jesus medroso, é um Jesus que ele já sabia e que ele sabe quão maravilhoso é estar na presença de Deus Pai. E eu quero que você tenha esse sentimento de ansiar estar sempre na presença de Deus, de procurar viver uma vida plena para que Deus não se vire contra você. Então eu espero que você receba essa palavra em seu coração, que Deus te abençoe e que você ponha a mão na sua consciência, né? De estar sempre próximo de Deus. Como? Não pecando, buscando sempre a santidade, tá certo? Que Deus te abençoe, te livre de todo mal e te dê fome e sede da palavra do Senhor, te dê fome e sede de estar na sua presença, tá certo? Fica na paz do Senhor Jesus.